Os sacerdotes bagunçando. Aqueles que diziam representar Deus, tudo bagunçando. Jesus veio, o Filho de Deus agora, vem na terra. A gente imagina o quê? Rapaz, veio o Filho de Deus. Aí agora o bicho vai pegar. A coisa vai apertar pro lado deles. E o Filho de Deus vem pregar o amor. E Jesus, ele fala na parábola que vieram os servos do Senhor. Ele se referia aos profetas. Depois veio o Filho do Senhor. Ele se referia a ele próprio. E ele diz que aqueles homens que ali estavam responsáveis pela vinha, eles mataram os servos do Senhor, se referindo aos profetas. E o Senhor mandou o seu Filho, e eles mataram o Filho, dizendo: agora seremos herdeiros da vinha, porque não há mais herdeiro. E a Bíblia diz que agora viria o Senhor. Aí agora a coisa aperta. Segundo essa parábola, já vieram os servos, já veio o Filho. Agora só resta o juízo. Observe bem que a plenitude de Deus é incompreensível aos olhos humanos, de tal maneira que Jesus, ele diz: eu não vim para condenar, mas para salvar. E tem gente achando que essa passagem, essa palavra, é para permitir que eles permaneçam pecando sem juízo sobre eles, sem condenação. Não! Jesus está falando do seu objetivo ministerial. A função pela qual ele desceu na terra não foi para condenar ninguém, foi para salvar. Foi para salvar que Jesus veio. Porque se Jesus tivesse vindo para condenar, coitado. Jesus, ele veio para salvar. Mas essa salvação, ela só alcança aqueles que aceitam Jesus, que aceitam viver segundo os ensinamentos de Jesus. Eu fico olhando as pessoas querendo rotular Deus, querendo dizer assim ou assado. Deus não faz. Deus, ele faz como ele quiser. Deus não é bitolado por mim, nem por você. Deus, ele não é rotulado por mim, nem por você. Eu jamais tenho autoridade para dizer isso. Deus não faz. Porque se ele quiser fazer, ele é quem manda. Ele é quem determina. Já percebeu como as pessoas têm andado confusas? Porque elas querem colocar Deus em um rótulo. Elas querem simplesmente definir o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. E quebram a cara. Quebram a cara porque Deus, ele deixa bem claro: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós não temos capacidade intelectual, nós não temos conhecimento, nós não temos potencial e nenhum atributo que nos permita bitolar Deus. Nada que há em nós, ainda que esse algo que haja em nós seja muito grande, ele é infinitamente pequeno aos olhos de Deus. O ser humano que é, ou que foi considerado o mais inteligente entre os homens, para Deus ele não sabe nada. O mais forte dos homens, diante de Deus, ele sequer existe. Porque não há quem possa bitolar o Senhor. E Jesus, em seu ministério perfeito, ele nos apresenta uma possibilidade.
Ele nos apresenta uma alternativa, porque não haviam alternativas. E ele nos apresenta uma alternativa. Ele nos apresenta a possibilidade de sermos salvos. Reconhecer o sacrifício feito na cruz e herdar a salvação. Amados, as pessoas antigamente, elas faziam holocaustos para serem purificadas nesses holocaustos. O povo de Israel eram purificados por meio de holocaustos. Jesus, ele veio como o sacrifício contínuo, como diz o profeta Daniel. E quando Jesus, ele passa pela cruz do Calvário, acaba-se a necessidade do sacrifício em holocausto de animais para purificação. A lei perde força para dar lugar agora ao ministério espiritual. E esse ministério espiritual, ele agora se traduz em um sacerdócio perfeito, segundo Hebreus 7, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdócio agora é o sacerdócio do sacrifício perfeito, do sacrifício contínuo, do sacrifício, o único sacrifício para a remissão de todos os pecadores. Mas tem gente querendo viver debaixo da lei. Tem gente pregando a lei ainda. Vai sacrificar animal para se purificar? Porque estão pregando a lei. Se está pregando a lei, então não. Quem prega a lei, observe isso aqui que eu vou falar. Isso aqui tem que ficar claro. Quem está pregando a lei é porque não reconhece Jesus como seu remidor. Quem está pregando a lei de Moisés é porque não reconhece que Jesus remiu, que Jesus é o sacrifício contínuo. São violadores do concerto, violadores da aliança de Jesus. Repetindo aqui, não na íntegra, mas repetindo aqui as palavras do apóstolo Paulo. Em vão trabalha, em vão ministra, em vão ensina, em vão exorta. Quando você prega e as pessoas estão buscando na lei o seu alento. Porque elas não podem entrar no céu. São defensores das obras mortas. Amém? Quando Jesus ele prega em João 6, quando ele é questionado ali no versículo 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica. E ele continua dizendo: a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A carne para nada se aproveita. O ministério de Moisés foi um ministério segundo a carne. O ministério de Jesus, o ministério segundo o Espírito. Sabe por quê? Pela palavra de Deus, o ministério de Moisés é considerado o ministério da letra. E o ministério de Jesus é considerado o ministério do Espírito. Se a gente considera o ministério do Espírito, automaticamente nós deixamos de considerar a pura letra e entendemos que quem vivifica a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque não há quem possa nos convencer senão o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado e do juízo e da justiça. Se nós não considerarmos
essa orientação, não adianta falarmos que somos cristãos e estamos defendendo aquelas coisas que são rudimentos da lei de Moisés. Amém? E aqui, em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, amém? No verso 6, segunda carta aos Coríntios 3, verso 6, diz assim, ó: o qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra. Nós não somos ministros do testamento da letra. Se alguém está ministrando o testamento da letra, esse alguém não tem firmeza em Cristo e não pode ser chamado cristão. Ele diz: nós somos ministros, nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do... Por quê, pastor? O próprio texto está dizendo: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quer vida? Tem que ser no Espírito. Quer dar salvação? Tem que ser no Espírito. Amém, Jesus. Amém? Amém. Tem que ser no Espírito. Você não pode agradar a Deus senão no Espírito. É impossível você agradar a Deus se você anda na carne, se você age na carne, se você se movimenta de acordo com os desejos da carne. Nós somos feitos ministros de um Novo Testamento. Eu sou ministro do Testamento do Espírito e não da letra. Amém? Amém. Pastor, mas o Evangelho não é letra? Quando você lê o Evangelho de Cristo Jesus, você participa de uma letra espiritual. É lendo e poder descendo. Quando você está em espírito, você entende, você compreende, você prega direito segundo aquilo que Jesus instruiu e não segundo as vontades do seu coração. O ministério espiritual, ele vai ser totalmente diferente do ministério da carne.